Então, está começando mais um Papo Animado, seu programa semanal, com novidades, notícias e muita diversão sobre os principais assuntos de desenhos animados que estão acontecendo essa semana. Eu sou o Léo Francisco e estamos aqui comigo hoje o meu amigo Alan. Ihi! Que animação! Uma animação para um papo animado, olha só, que coincidência louca. A gente já acorda sexta-feira de manhã cedo com essa animação, né? Se você estiver escutando assim que a gente posta o podcast, né? Isso, Então, Alan, para quem ainda não me conhece e está escutando o programa hoje pela primeira vez, esse daqui é o nosso segundo/terceiro episódio. Eu sou Léo Francisco, jornalista cultural, especialista em Disney, animação e cinema. Trabalho com cinema já vai fazer quase 10 anos e tenho um site sobre Disney que vai completar esse ano 17 anos. Fazendo essas contas aí, você já tem ideia da minha idade, eu sou sempre o velho da turma. E você, Alan, fala um pouquinho de você também, se apresente para a galera aqui hoje. eu sou Alan Wood, eu sou produtor de conteúdo, eu sou ator, eu também tive durante 3 anos um canal no YouTube chamado Hey Mickey. Eu sou apaixonado por animação, apaixonado por Disney, sou cria dos anos 90, né, que pegou toda essa parte das animações dos anos 90. E é isso, gente. Estou aqui para comentar com vocês e falar muito sobre animação e séries animadas e todo esse universo incrível. E a gente pode garantir para você que vocês nunca tiveram amigos assim como a gente, né, Alan? E vamos falar logo das notícias que o papo hoje vai render. A gente vai falar hoje sobre Aladdin e a gente traz a nossa convidada especial, a Fernanda do Sugar Rush, que vai falar um pouquinho com a gente sobre o desenho animado e o live action. Isso, mas antes vamos para nossa notícia da semana. Qual que é a notícia de hoje, Léo? Hoje, para quem estiver escutando hoje, dia da estreia, amanhã, dia 1º de junho, o Netflix vai estar disponibilizando no seu catálogo novamente as primeiras temporadas da animação Os Smurfs. Eu não sei se vocês lembram, era aquela animação daqueles personagens fofos azuis que moravam numa vila. A animação foi produzida pela Hanna-Barbera Productions entre 81 e 89. Foram 200 episódios e a série foi um grande sucesso na década de 80 e é um sucesso até hoje. Tanto que já deu origem a 2 filmes live actions, um filme em longa-metragem e em breve vai estar sendo lançado uma nova série de televisão que ainda não tem data para chegar, mas já está sendo produzida. E você, Alan, tem mais alguma notícia para contar pra gente? Sim, Smurfs também tem um clipe com a Britney Spears chamado Ulala, que a música é bem mais ou menos, mas o clipe é uma gracinha, Britney interagindo com bonecos azuis. E inclusive também teve 2 longas, né? Teve Smurfs 1 e Smurfs 2, né? Isso, o filme tem um elenco super legal e se eu não me engano a Smurfette nos Estados Unidos tinha a voz de uma diva, né, da música, não é? Sim, Katy Perry. Bom, mas ó, outra notícia só reforçando, inclusive, o que a gente falou semana passada. A gente tava comentando do Animamundi, né, que tá com risco aí de não acontecer esse ano. Vai ser a 27ª edição. Se você quiser saber um pouco mais, a gente fala no começo do programa da semana passada sobre o projeto de crowdfunding que o Animamundi lançou. Mas só relembrando que para você ajudar o Animamundi a acontecer esse ano, a 27ª edição de um dos maiores festivais de animação da América Latina, é só você acessar o site benfeitoria.com/animamundi para você ajudar a partir de R$ 20 a atingir a meta de R$ 400 mil. Já foram atingidos 25, 26% da meta. A gente tem um mês para ajudar esse festival incrível a acontecer. Só lembrando rapidinho, Alan, o Animamundi é o maior festival de animação da América Latina. Ele é super importante. Então vamos ajudar, pessoal. E outra coisa que eu queria falar. Aconteceu uma coisa chata essa semana e eu gostaria muito de pedir que todo mundo mandasse energias positivas para o Rubens Evaldo Filho, que é um dos maiores críticos de cinema do Brasil, que está internado. Ele é uma pessoa super do bem. Então mandem energias positivas para que ele logo, logo esteja recuperado e comentando sobre cinema junto com a gente. Amém. Agora vamos para o papo da semana. Por favor, se apresente a nossa convidada de hoje, Fernanda. Olá, pessoas, tudo bem? Eu sou a Fernanda Schmoltz e eu tenho um canal focado em animações chamado Sugar Rush. Eu tenho esse canal há 3 anos e meio, nossa, bastante tempo até. E eu sou absolutamente apaixonada por Disney. Eu comecei falando de parques e mostrando as minhas viagens mais de brincadeira mesmo, porque na primeira vez que eu fui, assim, mais velha, não tinha muito vídeo que desse realmente dicas, era mais as pessoas mostrando o dia e eu queria mostrar
mostrar o que tinha de bom nos parques, né? Ajudar as pessoas a organizarem as viagens delas. E depois eu comecei a falar dos filmes novos também. E quando eu vi, eu fui completamente sugada para vídeos de animação mesmo. Então, hoje em dia, como eu não moro nos Estados Unidos, eu moro aqui no Brasil, eu falo mais de animações e dos filmes novos da Disney Company, né? Então, meu conteúdo, apesar de também falar de animações de outros estúdios, eu tenho um carinho especial pela Disney. Eu sou apaixonada pelo rato, não é mesmo? Então, tô bem feliz de estar aqui hoje, gente. Vai ser muito legal. Não é só a Fê que também gosta dos filmes da Disney. Então hoje a gente trouxe a Fernanda para falar sobre o grande lançamento da semana passada, quer dizer, né? Que foi o filme Aladdin. O filme estreou na última quinta-feira nos cinemas e levou um público impressionante de 112 milhões só nos Estados Unidos. Internacionalmente, o filme já fez 121 milhões e ele foi muito melhor do que a Disney esperava, que era uma faixa de 75 milhões nesse final de semana do feriado. Vamos então falar um pouco sobre Aladdin, pessoal? Quero saber o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês não gostaram do filme. Vamos falar assim, mas antes da gente falar sobre Aladdin, sobre o live action que acabou de ser lançado, eu queria saber de vocês sobre a relação que vocês têm com a animação de 1992. Vocês gostavam? Como é a relação de vocês com a animação Aladdin? Então, eu sou cria dos anos 90, né? Eu tinha só 2 anos quando saiu Aladdin, mas ele foi um dos desenhos que eu tive fita VHS, então era um dos que eu assistia bastante. Eu acho que apesar de reconhecer hoje em dia que os 4 primeiros filmes da Renascença são os que deram mais certo, né? A Pequena Sereia, a Bela Fera, o Aladdin e o Rei Leão, eu sempre tive um carinho pelos filmes, um carinho maior pelos filmes do final da Renascença, né? Então, quando eu era criança, mas já tinha alguma noção do que estava acontecendo, era a época que estava saindo Hércules, Mulan, Corcunda, Tarzan, então esses eu acabava assistindo um pouco mais. Mas, nossa, é impossível, assim, ser fã da Disney e não ter sido marcado, né, por Aladdin, por Rei Leão, enfim. Eu gosto muito da animação, muito mesmo. Eu revi ela algumas vezes nos últimos anos. Eu gosto muito do Aladdin. É uma animação que é muito gostosa de rever. E os personagens são muito interessantes, né? Eu acho que o Aladdin e a Jasmine são um dos melhores casais da Disney. Eu acho que eles são o casal que tem mais química, né? Para a época da Renascença era um negócio bem diferente. Os casais da Disney costumavam ser uma coisa muito mais casta, né? E eles realmente têm eletricidade no ar, então eu tava muito curiosa para ver como iam fazer isso no live action. Mas, assim, é uma história muito clássica, né? É uma das favoritas de todo mundo e eu não lembrava que eu gostava tanto da trilha antes de rever esse live action. Eu tô com as músicas todas em looping na minha cabeça já tem quase uma semana. Toda hora que eu vou deitar pra dormir, eu começo a cantarolar o Príncipe Ali vive a sorrir, a baba, sabe? Então, tô muito na overdose do Aladdin mesmo. É uma animação muito gostosa de assistir. É impressionante como a animação envelheceu bem, sabe? Não faz não faz diferença nenhuma. Essas animações dos anos 90, elas estão muito atuais. Então, acho que esse é o maior desafio que os live actions dessas animações têm agora, né? Você pegar um material que todo mundo já ama muito, filmes que não necessariamente precisam de uma atualização, como é o caso de filmes mais antigos, que talvez não marcaram tanto as pessoas. Não sei, acho que até sim, mas especialmente porque eles estão lançando esses filmes na base da nostalgia, né? Eu acho que é mais fácil as pessoas talvez curtirem uma Cinderela, um Mowgli, que os desenhos são de uma época mais antiga, eles refletem os valores da sociedade dessa época, do que você pegar esses filmes que ainda estão bastante atuais, os temas estão ainda muito atuais. Então, acho que esse é o grande desafio que esses lives têm. O Aladdin é um dos que não importa, assim, quando você revê, ele continua atual, sabe? E o mais legal do Aladdin é que ele tinha muitas referências, principalmente pelo personagem do gênio, que ele interpretava e brincava com muitas coisas da época, personagens, personalidades, e se transformando neles, e a maioria delas ainda são atuais. Quer dizer, eu não sei se a garotada de hoje em dia que assiste a animação acaba entendendo muito aquelas referências que o gênio fazia, mas pelo menos eu até hoje, muitos eu ainda acabo me divertindo e dando risada ao rever a animação.
Aladdin sempre foi, assim, um dos meus filmes favoritos da Disney quando eu era pequeno. O Aladdin, ele é real o meu personagem masculino preferido de todas as animações. Eu tenho um apego muito, 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 muito grande pela animação de 92. Eu não tinha um VHS, mas era um VHS que eu sempre alugava, assim. Então, gente, você que é mais novo, talvez não saiba que a gente alugava fita VHS nas locadoras e era incrível. Eu sempre ia lá e ia com muito gosto pegar Aladdin para assistir várias e várias vezes e tal. Então foi uma animação que para mim marcou muito, não só a minha infância, mas como eu continuei assistindo, continuei apaixonado por Disney, se tornou muito frequente na minha vida. Assim, então, quando anunciaram o live action, eu fiquei já apaixonado, porque, caramba, é uma das minhas animações favoritas, que tá criando vida, uma nova vida, né? E que muita gente agora também vai conhecer. Eu fiquei muito feliz com o anúncio. Com muito medo também, mas fiquei muito feliz com o anúncio. E eu amo a história, sou apaixonado pela história. Realmente, o Aladdin e a Jasmine, eles, de todos os casais da Disney, realmente eles são os que mais têm uma química. Eu acho isso incrível. É o tipo de filme que, pra mim, tudo deu certo ali, sabe? Os diálogos são muito legais, as músicas são muito legais, a trama é muito legal. Eu gosto do vilão, o gênio, enfim. Ai, eu sou suspeito pra falar, porque realmente é uma das minhas animações favoritas. Eu continuo me sentindo velho aqui no podcast, porque a Fê tava falando aí de que ela era pequena quando foi assistir o Aladdin. Eu já era um pouquinho grande. Se eu não me engano, Aladdin foi meu primeiro VHS da Disney que eu ganhei. Eu ganhei no Natal de presente, se eu não me engano, em 93, 94, não lembro agora o ano que foi. Mas foi daí que veio o colecionismo na minha vida. Eu gosto muito do Aladdin, tem um valor muito especial na minha vida, por ter sido um dos primeiros filmes da Disney que eu ganhei em VHS. Eu gosto muito dos personagens. A trilha sonora, para mim, tá entre as 5 melhores do Alan Menken e do Howard Ashman, que também participou desse filme. Não sei se vocês sabem, o pessoal que está escutando a gente, foi o último filme que ele participou antes de falecer. Se eu não me engano, ele não chegou nem a ver o Estar Vivo na época do lançamento da Bela e a Fera. Gosto muito dos personagens. O Aladdin é um herói que era para ter sido um anti-herói na versão animada no começo. Para quem é fã e assiste os extras do DVD, chegaram a ver os documentários do DVD lançado da edição Platinum. Tem 2 discos e tá cheio de extras super interessantes falando sobre a produção. Se eu não me engano, o Blu-ray tem um documentário de mais de 1 hora falando sobre como foi feito. Tem várias curiosidades legais de que a produção quase foi engavetada por falta de... As ideias não estavam dando certo. Tinha canções maravilhosas que não entraram no filme, mas que a gente pode escutar nesses extras do filme. Mas eu gosto muito do Aladdin. Eu acho que, tipo, ele é um filme que te deixa feliz. Esse final de semana, para poder gravar aqui o podcast, eu quis reassistir não só o desenho animado, mas como as 2 continuações, que eu acho que funcionam tão bem, não tão bem quanto o Aladdin, que é um filme que, para mim, tem pouquíssimos defeitos na animação, mas as continuações, elas continuam entregando, não só elas, como a série animada. Não sei se vocês assistiam a série do Aladdin, se vocês eram nascidos nessa época. Sim, eu assistia. Pra quem não sabe, Aladdin teve uma série animada que teve 3 temporadas, mais ou menos 80 episódios e tal. E eu adorava a série animada do Aladdin. Eu era louco pra ter o jogo, né? Porque chegou a ser um jogo de videogame e tal. E eu nunca conseguia aquele jogo. Eu era louco pra jogar aquele jogo. Eu tinha o do Rei Leão, mas eu não tinha do Aladdin. Eu falava, meu Deus, eu quero muito o jogo do Aladdin. Mas sim, eu assistia a série animada. Você Mas você assistia, jogava Fernanda? ele no Super Nintendo ou no Mega Drive lá? O Rei Leão eu jogava no Super Nintendo, não tinha Mega Drive. Mas eu não tinha o do Aladdin, assim. Eu nunca cheguei a jogar o jogo do Aladdin. Te Eu convido um só dia pra vi, gente jogar assim. aqui depois. É muito legal o jogo. Ah, E foi uma das poucas fitas que eu zerei da Disney. Posso me gabar disso. Esses jogos eram difíceis, né? Sim. O do Rei Leão eu Eu, lembro que eu nunca consegui passar da fase acho que da 3ª ou da 4ª fase, que ele tava na floresta com os animais. ai, a cena do. Bom, isso depois a gente fala em Rei Leão, né? Mas, Fernando, você assistia a série animada? Você chegou a assistir? a do Aladdin eu não cheguei a assistir, não, gente. É engraçado, assim, a minha relação com os desenhos era muito... Eu tinha uma rotina, né? Eu estudava de tarde nessa época, então de manhã eu assistia o desenho na TV, mas era mais normal eu assistir as minhas fitas, porque eu tenho aquela coisa, assim, ou eu gosto de uma coisa e eu sou obcecada com ela, ou eu não me importo. Então, assim, eu tinha um carinho pelas minhas fitas, né? E eu amava, fazia parte da minha rotina, depois do café da manhã, ficar assistindo filmes da Disney até a hora de ir pra escola. Então, muitas vezes eu deixava de ver
televisão pra rever os filmes que eu gostava muito. E vamos falar sobre agora um pouco o live action, que foi anunciado logo depois do grande sucesso que a Bela e a Fera fez nos cinemas. A Disney resolveu anunciar a produção do Aladdin. E eu queria saber, antes de vocês assistirem o filme e falarem sobre o que vocês acharam, como estava a expectativa de vocês? Vocês estavam ansiosos, não estavam? Bom, assim, eu tenho uma relação meio ambígua com os live actions. A maioria dos fãs, se você for olhar, as pessoas querem que tudo seja muito igualzinho. E eu confesso que eu comecei assim, mas depois eu comecei a dar uma olhada como é que funciona por trás, né? E o próprio Bela e a Fera, que eu amei na época, mas hoje em dia eu olho e falo, gente, o filme já envelheceu tão mal, eu já não tenho a menor vontade de reassistir. Então, eu tenho um pouco de medo desses lives da Renascença. Tem algumas coisas controversas nesses novos, principalmente, porque os artistas, por exemplo, estão todos vivos e a Disney, como na época ninguém imaginava que um dia refariam esses filmes, o contrato das pessoas dizia que depois que o filme terminava, tudo era de propriedade da Disney, então tem um lado muito ruim de refazerem esses filmes desse jeito, porque eles super desrespeitam, né, os artistas do original. Eu vi o Terry Rossio, que era um dos roteiristas do Aladdin, quando saiu o primeiro trailer, o primeiro teaser, na verdade, aquele teaser que só mostra a caverna falando do Dragon Diamante Bruto e tal, e ele falando, gente, é impressionante que usaram todo o meu texto e eu não tô ganhando um centavo, não me mandaram um convite nem pra pré-estreia, não me deram nem um passe pros parques, ele tinha um passe vitalício pros parques e cancelaram, então assim, tem uma parte ruim nisso tudo que eu não consigo deixar pra lá de uma certa forma, sabe? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso também, que a gente vê que o foco desses live actions, especialmente esses mais novos, quando eles viram que dá muito certo, né, especialmente com o sucesso da Bela e a Fera, é que a galera que era criança na época desses filmes, né, nos anos 90, que é a galera que agora tá entre 25 e 30 e poucos anos, é a galera que supostamente tem o maior poder de consumo, então pra eles vale muito mais pegar as pessoas pela nostalgia. Eu olho por mim mesma, sabe? O Bela e a Fera eu paguei 3 vezes pra ir, eu fui com meu namorado na época, fui com a minha mãe que assistia comigo, tem todo um apelo emocional, sabe? Mas o filme em si era uma coisa muito vazia, então eu sempre tenho um pouco de pé atrás com esses live actions, especialmente os mais novos, sabe? Eu acho que cabia mais você modernizar uma Cinderela, que é de 1950, do que você querer modernizar uma história que não precisa ser modernizada. Então eu tava meio assim com tudo. Mas o Aladdin, engraçado, de todos esses novos que anunciaram, é o único que eu tava um pouco mais empolgada pra assistir, eu acho. Eu gostei muito do visual, eu gostei muito que tinham escolhido o Guy Ritchie pra fazer, porque apesar de tudo, né, tem quem gosta, tem quem não gosta, ele tem seus momentos altos e baixos, mas se você olhar, por exemplo, o Sherlock Holmes dele, é um filme que tem uma pegada de ação, umas cenas muito legais, e eu pensei que eles teriam sim uma oportunidade de transformar esse Aladdin, já que o Ele filme tem conseguiu espaço para ser atualizar o maior. clássico do Sherlock Holmes, né? Para os Pois dias é. atuais. E eu tava pensando a mesma coisa, que esse Aladdin cabe muito essa pegada mais de ação, sabe? Então eu tava muito empolgada pra ver. E o visual tava muito lindo, sabe? Eu amei. Foi engraçado que a maioria das pessoas olhou e ficou falando: ah, essas roupas aí, quando começaram a sair as fotos, parece novela da Record. E eu, tipo, gente, vocês estão cegos, isso é, tipo, muito lindo. A Record gostaria de fazer figurinos assim, sabe? Os cenários, nossa, eu vou falar que eu tava mais empolgada pra ver isso. E o Will Smith, de gênio, eu queria muito ver, porque desde o início eu tava acompanhando as notícias, né, e o Guy Ritchie falou que a ideia deles era construir um gênio baseado na persona do Will Smith, que eu acho que é totalmente o lado certo, né, de abordar esse personagem, porque o da animação foi todo escrito baseado na persona do Robin Williams, então o Will Smith ficar tentando impersonar o Robin Williams não daria certo, então isso era o que eu tava mais ansiosa pra ver, assim, sendo bem sincera, eu ainda tinha alguma expectativa legal pro Aladdin, sabe? Eu acho que esse era o meu maior medo do Aladdin, era o Will Smith tentar ser muito parecido com o que foi o Robin Williams, porque o trabalho do Robin Williams no Aladdin, se eu não me engano, eu considero um dos melhores trabalhos dele como ator,
porque ele conseguiu, com a animação, fazer o que todo ator gosta de fazer, ser camaleão. Ele podia, em segundos, mudar do gênio para algum outro personagem, o que para mim isso é um grande avanço na animação. A animação é muito divertida, tanto que até agora eu tava lembrando a hora que a Fê tava falando, eu tava lembrando de um extra, que um dos produtores do filme falou que o melhor elogio que ele escutou na época que o animado estava em cartaz nos cinemas, foi que um psicólogo indicou para uma pessoa que estava com depressão, e a pessoa falou, eu tô super mal, não sei o que, ele falou, vai ver Aladdin, é um filme divertido, você vai se divertir, você vai esquecer seus problemas. Então, eu tava muito com esse receio de, tipo, eu sabia que as cenas românticas, depois do que a gente viu em A Bela e a Fera, iriam funcionar muito bem, eu tava muito animado com a parte de cenários, de figurinos, eu também vi o pessoal comentando, falando mal, comentando que parecia coisa da Record, mas, tipo, ele parecia mostrar um pouco da cultura que a gente não tá acostumado a ver. E não seria simplesmente um novo conto de fadas da Disney. Eu lembro que na época que saiu o segundo teaser, que aparecia a Jasmine, muito se comentou do fato dela não pintar as unhas, que é uma coisa tradicional lá do Oriente, das mulheres não terem as unhas pintadas. Então, eu tava bem animado. Confesso que estava mais animado com o Dumbo, acho que foi por isso que me decepcionei. Mas eu tava bem animado com o Aladdin. Era um dos filmes que eu tinha mais expectativa dessa nova leva de live actions. E você, Alan? Eu dei uma segurada na minha expectativa, porque eu tava com muito medo de ficar decepcionado, porque tá mexendo com o meu xodózinho, que é Aladdin, né? Assim como estão começando a sair algumas coisas sobre a Pequena Sereia, eu já tô, tipo, bem de olho e falando, meu Deus, por favor, não estrague essa perfeição que é esse filme. Mas Aladdin, quando eu vi o teaser, eu fiquei um pouco aliviado. Eu falei, ok, eu acho que eu vou gostar. Quando eu vi o trailer, eu dei uma segurada pra ver o trailer, porque eu tenho essa coisa de não querer ver muito as coisas antes e tal. Mas aí quando eu vi o trailer, eu fiquei apaixonado pelos cenários, apaixonado pelas roupas, apaixonado pelo que estavam fazendo com a história. Estava com muito medo do Will Smith, com medo do Will Smith ser o Will Smith. Eu não sou muito fã do Will Smith. Com exceção de com exceção de MIB e O Maluco no Pedaço, eu não sou muito fã do Will Smith. Então eu tava com muito medo, porque o Gênio é um personagem incrível, né? Eu não tenho muito esse apego com o Robin Williams, apesar de saber que muito do Gênio é por causa do Robin Williams, né? Ele fez muita coisa na hora também, ele improvisou, ele deu muito a cara dele, e eu acho isso muito legal, mas eu, como o Robin Williams como pessoa, eu nunca fui muito chegado e tal, mas eu queria muito que o Gênio fosse incrível, porque o Gênio do Aladdin era incrível. E eu fiquei muito feliz quando eu vi o trailer. Eu falei, tá, eu acho que, ok, eu comprei a ideia do Will Smith, eu vou. Beleza, então pra mim tudo bem. Então, assim, eu tava com uma expectativa muito alta, mas eu tava dando uma segurada, tipo, olha, vai, mas assim, tenha calma, porque pode ser que não seja tão bom como você acha. Talvez exatamente porque A Bela e a Fera, apesar de ser um filme que eu gosto muito, eu tava com uma expectativa muito alta, porque é a Emma Watson. Eu falei, meu Deus, não tem como não ser perfeito. Quando saíram os trailers, eu falei, meu, tá tudo perfeitinho, tudo no lugar, que incrível e tal. E aí, quando chegou na hora, eu falei, ai, poxa, eu não quero ver de novo. Eu não quero ver de novo. Tipo, eu vi A Bela e a Fera de novo uma vez em casa depois. E eu fiquei, tipo, bem decepcionado. Não teve a magia que tem a animação. E, bom, eu acho que a gente pode começar agora a falar sobre os pontos positivos do filme. É que, pra mim, Aladdin me trouxe a magia que eu senti quando eu era criança vendo. Eu chorei durante umas 5 vezes enquanto eu assisti o filme, sabe? Logo quando o Aladdin começou a... Eita, tem gente latino aqui querendo entrar na conversa. Só um minuto, pausa é um minuto. Será que estamos vendo aqui um live action de 101 Dálmatas agora? Então, gente, agora que tivemos aí um teaser do live action da Cruella, e agora eu posso falar um pouco, me trouxe muito a magia que eu senti quando eu assistia na infância, e eu chorei, assim, logo quando ele começou a cantar Correr pra Viver, eu já comecei a chorar, falei, ai... Sim, era desse jeito que eu imaginava. Então, eu fiquei muito feliz com o Aladdin. Eu acho que agora a gente pode falar sobre os pontos positivos do filme. O que vocês acharam? O que para vocês foi legal desse live action de Aladdin?
Só lembrando, gente, que a gente já assistiu o filme. Como a gente está colocando o programa uma semana depois da estreia, o programa tem spoilers. Então vocês fiquem à vontade para falar o que vocês acharam do filme. E você que ainda não assistiu Aladdin, você pode pausar por aqui e voltar outro dia. Ou então, se você gosta de spoilers, continue escutando que a gente vai falar um pouco sobre o filme. O que você achou, Fê? Acho que eu gostei bastante da Naomi Scott, pra mim, de Jasmine. Eu adorei a atualização que eles fizeram nela. E ela tá com uma energia inacreditável, assim. Uma coisa que eu até critiquei, assim, quando eu assisti a primeira vez, é que eu achei que tava todo mundo meio morto, sabe? Que parecia que faltava um pouco de energia. Praticamente todo mundo, né? Mas a Naomi Scott, ela tá excelente. Eu fiquei, assim, arrepiada com o solo dela. Achei uma música bem forte, assim. Apesar de eu achar a letra um pouquinho clichê, o momento ali onde entra é bastante empolgante, né? E eu acho que eles darem essa modernizada nela, não só pra ela não ser mais uma personagem que só não quer se casar porque tá nas regras lá e o pai dela tava obrigando, ela ser uma personagem que realmente tem um carinho pelo povo, ela pensa... Eu gostei muito disso, dela querer ser a próxima sultana. Eu achei isso muito legal mesmo. Também adorei o Will Smith. Eu acho que, na maior parte do tempo, eles conseguiram fazer um negócio muito legal. Eu tava com muito medo dele azul, porque eu era uma das pessoas que, quando saíram aquelas primeiras fotos e ele tava em forma humana, todo mundo começou a chiar, falando que ele não ia ser azul. Eu imaginava que o gênio azul não fosse funcionar. Então eu tava pensando, eles realmente vão deixar ele só humano, e eu acho que isso é um acerto. Mas eu fiquei impressionada, assim, com algumas coisas, como eles conseguiram adaptar. O meu número favorito, por exemplo, foi o próprio Friend Like Me. Eu achei que aquilo ali conseguiu fazer melhor, tanto apelar para a nostalgia das pessoas e ter aquela identificação com a animação, quanto ser a sua própria cena. Eu gostei muito que, tipo... Porque o negócio do gênio da animação, que eu acho, é que ele era um personagem que era diferente dos outros, né? Pra mostrar que ele era todo poderoso, ele tinha essa vibe meio Looney Tunes, né? Ele era o tempo inteiro muito 7-8, ele se transformava pra falar tudo, ele quase não fica em forma humana, né? A forma humana dele até é só a cor meio que muda, mas ele fica mais azul mesmo o tempo todo. E eu tava com muito medo. Quando eu vi, assim, o primeiro trailer onde ele aparece, eu achei muito esquisito mesmo. Mas eu gostei que no filme eles conseguiram, acho que, deixar os efeitos mais legais. E o Friend Like Me, gente, eu tô até agora, assim, eu sorri de orelha a orelha o tempo todo. Acho que eles conseguiram fazer com que ele brincasse mais com o tamanho do gênio, né? E cenários e coisas, ao invés de fazer ele se transformar em foguete, em um monte de coisa que nem ele fazia na animação. Eu gostei que botaram aquela parte meio rap. Eu gostei que eles conseguiram realmente botar algumas coisas de nostalgia pra gente, mas deixar o Will Smith ser o seu próprio personagem, sabe? Eu acho que isso e o visual, todos os cenários são realmente muito lindos. Eu acho que é o live action visualmente mais bonito de todos os da Disney até agora. Ele também tenta fazer coisas novas, o que me deixou bastante empolgada, né? Todo esse plot da Jasmine, por exemplo, eu acho que, apesar dele ter uma abordagem um pouco clichê, ele ainda vai trazer essa mensagem positiva sobre você é mulher, você não precisa só ser bonita. Todo o negócio dela era que falavam que ela era melhor ela ser vista do que ouvida, e ela bater o pé no chão e falar, não, eu vou falar o que eu sinto aqui, sabe? Ninguém vai me calar. E eu acho que isso é uma mensagem legal, sabe? Especialmente pra quem é criança agora e tá indo com os pais, né? Que talvez fossem novinhos na época do desenho. Eu acho legal que dá pra fazer essa conexão de um filme que já é bastante atual ainda, né, como animação, e deixar ele com temas um pouquinho mais atuais também, pra hoje, né, especialmente. Então eu gostei muito disso mesmo. Pra mim o ponto alto foi, então, a Naomi Scott de Jasmine, acho que ela foi a melhor ali atuando. O Will Smith de gênio, assim, a construção do personagem dele eu gostei bastante também. E o visual dos cenários e os figurinos, pra mim, foram os mais bonitos até agora, chamou muito a minha atenção. Muito do que a Fê falou, eu concordo. Eu acho que ainda vou ser um pouco presunçoso e falar. Eu acredito que a cena do Friend Like Me é a melhor adaptação de uma animação para um live action da Disney, porque ele consegue trazer elementos nostálgicos e trazer coisa nova ao mesmo tempo. Foi um momento que, assim, quando eu fui assistir, que eu mais me diverti no filme. Eu acho lindo visualmente o filme. Eu acho que o legal de... Eu sei que a gente tá num momento que os efeitos visuais são incríveis. Você pode construir um mundo que você quiser no computador, mas o fato da gente estar usando no Aladdin cenários reais, que
que a Disney já vem fazendo isso desde o Quebra-Nozes, que eles montam aqueles cenários grandiosos pra gente ver. A Ágraba ficou... ela é diferente da animação, mas ela ficou tão linda de se ver. Tipo, eu adorei que tem a parte do mar, que você conseguia ver o jardim da Jasmine, o quarto dela. Adorei a entrada do palácio, aquela cena que a Jasmine desce, que aparece o Rajá e a criada, ela pela primeira vez vestida como princesa. Aquela cena ficou muito linda, e mesmo já tendo sido mostrado um pouco no trailer, ela não perde a força no filme. Outros pontos que eu gostei, eu vi muita gente criticando o ator que faz o Aladdin, eu gostei muito dele como personagem, ele logo de cara, pra mim, ele me convenceu como Aladdin. Eu não consigo imaginar outro ator fazendo. Gosto muito das duas cenas musicais do Gênio, tanto o Friend Like Me, que pra mim é a minha favorita, como também a cena do Príncipe Ali. Eu acho ela super divertida. Achei muito legal da Disney trazer novamente o fato do Gênio estar vestido de mulher. Achei que meio que eles esconderam um pouco. Eu já tinha visto uma cena de bastidores há um tempo atrás, num evento para exibidores, que tava o Will Smith vestido de mulher, mas em nenhum momento aquela cena estava sendo mostrada. Eu falei, puta, mano, eles devem ter cortado a cena. Vão achar que o pessoal vai encher o saco. Mas eu gostei muito. Os figurinos do filme são lindos. A cena do tapete, eu acho que ela não consegue ser tão marcante e emblemática como no desenho animado, mas ela funciona bem. Achei muito legal o fato dela terminar com ele sobrevoando o Ágraba e a Jasmine mostrar e falar que a parte bonita da cidade não é a cidade, mas sim o povo de Ágraba feliz. E você, Alan, o que tu achou? Então, eu gostei de tudo, tá, gente? Vai ser um filme que eu vou ter dificuldade de falar mal, mas eu gostei muito, realmente, de como eles resolveram as coisas, como eles fizeram o roteiro funcionar no live action. As cenas musicais, pra mim, são incríveis. Realmente, as cenas do Gênio são realmente o ponto alto. Eu tenho um apego especial pra Correr Pra Viver, então, pra mim, toda aquela cena, a ação que eles colocaram durante a perseguição, durante a música, eu gostei muito. Eu fico ouvindo a música na versão brasileira mesmo várias vezes, porque eu tô realmente apaixonado pela adaptação da música brasileira. O Will Smith, que eu tava muito preocupado, eu gostei muito, não achava que eu fosse gostar tanto, eu acho que ele funcionou muito bem no filme. Friend Like Me funciona muito, os figurinos, eu acho que assim, eu não tenho nem muito acrescentado o que vocês falaram, porque eu acho que é isso mesmo. Gostei muito de como eles não expandiram tanto a história como eles fizeram, por exemplo, com Dumbo, mas também porque Aladdin tinha muito mais material do que Dumbo, não tinha muita coisa pra mexer ali, mas eu gostei de como eles colocaram elementos novos, mas de forma muito sutil e que funcionou e que só engrandeceu a história. Bom, agora que já falou sobre os pontos positivos, acho que todo mundo falou mais ou menos as cenas que mais gostaram, né? Alguém quer acrescentar alguma outra cena que gostou mais? Eu amei aquela cena da festa, aquela cena inédita. Sim! É Maravilhosa. muito bom esse momento. Eu posso falar um negócio que eu adorei? Eu gostei muito que, tipo, como eles mudaram um pouco a personalidade do Gênio, eles mexeram na do Aladdin também, vocês repararam? Tipo, Sim. no desenho, quando ele conhece a Jasmine, ele monta uma pose de ela vai me adorar porque eu sou um príncipe, então ele chega todo meio metido pra falar com ela. Eu adoro que o Aladdin do Mena Massoud, ele não tem confiança, então ele tá nervoso e ele vai falando um monte de abobrinha A cena e que ele pagando a testa a maior temperatura da vergonha. água na fonte é Muito maravilhosa. bom. Eu gosto muito da dança também. Eu acho que ele fez um trabalho de corpo muito legal naquele momento que parece que o Gênio tá controlando ele quando ele vai dançar com a Jasmine. No final, dá pra ver que ele é muito bom dançarino. Na cena do Friend Like Me também já tinham mostrado isso, mas eu gosto muito ali que no início ele tá todo meio molenga e realmente parece que o corpo dele tá sendo puxado pelo Gênio, sabe? Então eu gosto muito disso. Mas, assim, é engraçado. Eu ouvi que o Léo falou que gostou bastante do Mena. Eu adorei ele no início do filme, assim, na parte do One Jump. Realmente aquela cena tá muito boa também. Acho que foi uma das melhores, assim, dos números musicais. Ela tem bastante ação, tá bem bonita mesmo. Mas eu não sei, eu não consegui comprar tanto ele. Eu não sei se porque mudaram tanto a personalidade dele. Eu também não consegui muito comprar ele e a Jasmine tendo os personagens da animação de sombra o tempo todo na minha cabeça enquanto eu assistia. Porque eles realmente têm uma eletricidade que eu não senti aqui entre ele e a Naomi Scott. Inclusive, eu não sei se... Mas eu senti que tanto a Naomi quanto o Will meio que engoliram ele em cena, sabe? Eu não consegui entender, por exemplo, tipo, eu não consegui respeitar o fato de que ele não queria contar pra ela que ele tava mentindo. Aqui no live action eu tava só, tipo, cara, conta logo pra ela. Na animação você fica muito mais, não sei, eu ficava muito mais, tipo, cara, eu te entendo. Eu acho que alguns pontos-chave, assim, em estabelecer mesmo o conflito interno do Aladdin acabaram sendo meio... Umas coisas que eram simplinhas, eles acabaram mudando ou cortando,
assistindo e acabou perdendo um pouco de peso Mas, nele, Fê, pra mim. eu coloquei, quando eu fui assistir o filme, eu coloquei pra mim assim, se eu tiver que começar a comparar com a animação, eu sei que é impossível não comparar, porque se você tá fazendo uma versão nova, óbvio que vai ter que ser comparada. Mas eu me senti me divertindo mais não comparando do que comparando o filme, porque a partir do momento que eu comecei, que eu vim assistir em casa depois a animação, que você começa a lembrar de cenas do filme, você vê o quanto o filme é inferior. Pois Ele não é. tem toda a magia, tipo, eu acho ele um puto entretenimento. Uhum. Se você quer passar uma tarde divertida no cinema, assistir um filme que vai te deixar feliz, ainda mais pra quem não conhece a animação, que eu acho impossível, mas tipo, tem gente que pode não conhecer. Ele funciona super bem, ele é uma sessão da tarde gostoso pra caramba de assistir. A partir do momento que você compara ele com a animação, você começa a enxergar, pelo menos eu acabei enxergando, vários furos e problemas no roteiro do filme, Eu que também. acabam incomodando. Mas antes da gente falar dos problemas, eu só queria acrescentar uma cena que eu gosto muito, além da cena do gênio na caverna cantando Friend Like Me, foi uma das cenas que eu quase chorei, foi quando o Aladdin, o gênio começa a dar ideias pra ele logo no final do filme, de que ele tem como ficar com a Jasmine no final, e aí o Aladdin pega e daquele jeito dele fala que, tipo, liberta o gênio, a cena do gênio sendo liberto. Eu achei tão bonita a cena que faltou pouquinho pra me emocionar naquela cena, mas eu gostei muito daquela cena. Minha cena favorita, eu acho que realmente vai ser One Jump Ahead, né? Correr pra Viver e Friend Like Me e mais 1 milhão de outras cenas. Mas vamos parar de falar bem agora. Eu sei que vocês dois têm alguns problemas com o filme, então eu quero saber o que não foi legal, o que não funcionou pra vocês em Aladdin. Então, num geral, o filme inteiro não me incomoda tanto. Ele tem problemas pra mim, por exemplo, a cena inicial, quando o gênio tá cantando, o Will Smith está cantando a música Noites na Arábia, a gente é levado pelo Iago pra Caverna das Maravilhas sem nenhuma explicação. Eu sei que boa parte das pessoas que estão assistindo tem valor sentimental pelo filme e conhecem o original, mas em nenhum momento é explicada aquela cena. Tipo, você não entende por que tem um cara, alguns caras lá na frente de uma caverna tentando entrar e ela engole a pessoa. A animação tem o vendedor que conta a história e apresenta a Caverna dos Tesouros. Outra coisa que me incomoda é o fato de que parece que qualquer um pode entrar na Caverna dos Tesouros. No desenho animado, eles têm o escaravelho que o Jafar consegue encontrar, junta, e ele é a chave para abrir a caverna, mas nos 2 momentos que nós estamos na caverna, ela já tá de boca aberta, tipo, tá maravilhoso, tipo, manda alguém aqui para dentro que eu vou ver se pode ou não pode. O Aladdin mesmo não é testado em nenhum momento para descobrir se ele é ou não o diamante bruto. O Iago olha e fala, olha, tem um ladrão entrando no castelo. Aí o Jafar fala, nossa, ele é o diamante bruto. Tipo, mas Pois por é, que do ele tem nada, essa né? certeza? Não tem uma explicação. E eu sinto que o filme corre desesperadamente a partir do momento que ele começa até o momento que aparece o Will Smith como gênio. Eu não sei se o filme vai muito rápido, porque eu não olhei pro relógio. Eu senti que o filme fluiu muito bem pra mim. Mas comparado com a animação ela apresenta muito melhor a Jasmine, o Sultão, todos os personagens. A gente tem aquela coisa. Em menos de 5 minutos do filme, o Aladdin já tá apaixonado pela Jasmine. Você fala, tá, mas quem são esses personagens que ainda não conheci? Um fato que me incomoda um pouco no live action é que na animação o Aladdin rouba o pão para comer. A gente sabe que ele é um ladrão, mas ele tá roubando coisas pra se sustentar, já que ele é uma pessoa sozinha. No filme, nos 2 momentos que ele tá roubando alguma coisa, ele tá roubando joias. Então a gente Pois já tem é. aquele valor sentimental pelo personagem, mas se não fosse um filme do Aladdin, eu não sei se a gente chegaria ao ponto de, eu vou gostar desse personagem que tá roubando joias e vendendo. Ok, ele vendeu pra comprar comida e logo depois ele entregou a comida que ele ganhou pra criança. Funciona, mas tipo, ele não tá roubando uma coisa simples pra sobreviver, ele tá simplesmente roubando. Então isso me incomodou um pouco logo nesse começo. Num geral, eu gosto muito de muitas coisas que acontecem no filme. Me incomoda um pouco o fato do Iago ser só um personagem que repete as falas do Jafar, já que no desenho animado ele tem as melhores piadas, as melhores sacadas do filme, e ele é uma peça importante para acontecer. O Abu, para mim, ele funciona muito bem, assim como o Tapete. Os 2 personagens, mesmo não tendo características humanas, eles ainda estão funcionando bem. E o meu grande problema com o filme é o clímax. Na hora que o Jafar ele vira o grande feiticeiro, ou mesmo quando ele esfrega a lâmpada, eu achei muito boa o fato do Jafar roubar o Aladdin e ele ser um ladrão. Isso, pra mim, me convence. Eu não acho que eu vi muita gente falando mal do ator que faz o Jafar. Ele, pra mim, ele não me incomoda. Ele é caricato como um personagem de desenho animado, então pra mim ele funciona. Só que ele me incomoda no final do roteiro, onde ele fica um personagem burro. Porque, vamos dizer assim, ao meu ver, o Jafar
deseja ser um sultão. Ele simplesmente ganha uma roupa nova. No desenho animado, o palácio muda. O trono do sultão, que era um elefante, vira uma serpente. Então, com toda aquela decoração que a gente tinha no pôster, eu esperava uns efeitos especiais mais legais para demonstrar que agora sim, mudou. Ele virou o grande sultão, o Jafar. E a partir do momento que ele vira o grande feiticeiro, na animação, em nenhum momento, nenhum personagem consegue chegar na lâmpada. Nesse filme, a lâmpada passa na mão de todo mundo e ninguém esfrega e faz um desejo de tipo, tira os poderes desse cara. É ele tentando fazer. E a falta dele virar cobra, pra mim, foi o que me deixou mais chateado. Porque assim como a gente assiste a Malévola, a gente tá esperando ela virar um dragão na cena final, eu tava na torcida de ver o Jafar virar uma cobra. E não de ver o Iago virando um pássaro gigante pra correr atrás, sendo que se eu sou um feiticeiro, eu simplesmente pediria pra que a lâmpada voltasse às minhas mãos. Um jeito que eles poderiam usar, ao meu ver, era tirar, falar que o poder estava no cajado e em algum momento tirar. A cena que o sultão empurra ele, parece que ele tá esperando pra ser empurrado da sacada. Então, isso me incomoda um pouco no filme. São mais ou menos os pontos que eu destacaria. Eu concordo super, assim, com isso que você falou do filme parece que corre um pouco pra chegar no gênio. Isso até faz sentido, porque se a gente olhar, o grande star power desse filme é o Will Smith. Se vocês analisarem todos os posters, todo o material, o Will Smith tá sempre muito maior do que os outros personagens. Eles estavam querendo vender isso de, tem o gênio, é o Will Smith é muito foda, sabe? E então eu entendo isso. Eu também sinto muito falta. Eu acho que isso que você falou do Aladdin roubar a joia, eu não tinha pensado, isso faz muito sentido também. Eu senti que o Aladdin não me cativou. Eu não sei. Foram várias mudancinhas e coisas que não fizeram, tipo, aquela cena, por exemplo, que o outro príncipe empurra ele e fala que, você sempre vai ser um rato de rua e só suas pulgas vão sentir tua falta quando você morrer, sabe? E ele Sim. tem uma reação, ele olha e fala, eu vou mostrar pra eles, eu posso ser mais. Eu não senti isso em nenhum momento, assim, no Aladdin. Eu também achei que, tipo, várias coisas foram meio apressadas. Eu não entendi nem por que, por exemplo, cortaram aquela cena linda do trailer, que tinha sido o que eu mais tinha gostado, aonde tem aquele primeiro momento que você vê uma troca de olhares entre o Aladdin e a Jasmine, que eles derrubam umas flores, e aí ficam as pétalas, ela vira meio em câmera lenta, o Aladdin olha e você vê que ele tá apaixonado por ela. Não tem isso, do nada, tipo, ela tá lá, dá o pão pra criança e o cara já tá brigando com ela e chega o Aladdin, tipo, não sei o quê, tipo, você nem viu eles interagindo, você não viu Ele não chega nada ainda dela. Eu acho legal que é o momento que, tipo, ele é uma pessoa de bom coração, em que ele não ajudou ela por ter se apaixonado. Ele ajudou ela porque ela era uma pessoa que ele sentiu que não estava sabendo o que estava acontecendo. Então, aí você ganha um pouco de empatia com o personagem. Mas faltou aquela química dos dois, o estalo. A cena da animação que ele olha pra Jasmine e o Abu passa a mãozinha na cara dele de tipo, amigo, vamos prestar atenção que você tá desligado. Isso não acontece no filme. Pois é, assim, eu acho que isso é uma das coisas que mais fez falta pra mim nos dois, como casal, sabe? Porque eu senti que a Naomi estava muito presente na motivação mais feminista dela. Eu senti que, não sei, todo o arco dela foi mais baseado em, estão oprimindo ela por ser mulher do que qualquer outra coisa, sabe? Do que realmente o fato de que ela tem que se casar. Você acredita que no fato dela ser uma princesa mais independente nesse filme, acabou tirando totalmente o encanto dela querer um par romântico? Que, por exemplo, eu senti que se acabasse o filme e ela não tivesse com o Aladdin, estaria de boa pra ela. Pois é, eu senti isso também. Quando ele meio que... Eu gosto, por exemplo, do que acontece com o gênio. Do Aladdin ter a chance de pedir de novo pra ser um príncipe. Gostei muito do sultão deixar a Jasmine ser a próxima sultana e ela mudar a lei. Também dar mais agência pra ela decidir sobre o futuro dela, sabe? Essas mudanças, assim, eu achei muito legal, mas tirou um pouco o impacto. Eu acho que eu gosto das mudanças, mas eu senti que elas meio que prejudicaram um pouco a relação dos dois como casal. Eu não senti em nenhum momento, assim, todo esse encanto deles um pelo outro, sabe? Até no momento em que eles estão conversando lá depois no esconderijo lá do Aladdin, na casa do Aladdin, que ela vai falar de que ela se sente presa. Na animação é tão, tipo, essa é a conexão deles, mas como a gente não viu a Jasmine naquela primeira cena que cortaram dela com o sultão, falando que... Você vê, por exemplo, pequenos detalhes, tipo, ela abrindo aquela gaiola dos passarinhos, deixando eles voarem. São simbolismos tão simplinhos, mas que já fazem você comprar a ideia, né? A janela dela pareceu uma gaiola, não sei se você lembra, tem vários momentos da animação que você vê de longe a varanda do quarto dela, e a varanda dela parece uma gaiola com a janela meio aberta só. Sim, sim. Seria o jeito dela ser presa.
Pois é, eu senti que eles abriram mão, assim, dessa parte do arco dela pra dar uma agência mais feminista, e isso meio que tirou um pouco a conexão que ela teria com o Aladdin. Vários detalhezinhos, assim mesmo, sabe? E do próprio Aladdin também, isso que eu tinha comentado de, por exemplo, não deixarem ele sentir realmente, ele ficar ofendido com o que o outro príncipe fala pra ele, né? Que não é nem o príncipe aqui nesse... Como é aquele príncipe bobão lá, o príncipe Anders, eles botam um dos caras do cavalo lá, um dos caras estava carregando ele, um dos criados dele lá pra falar isso pro Aladdin, você não sente que aquilo tocou ele de alguma forma, você não consegue se identificar com esse negócio de que a ascensão social era um negócio impossível naquela sociedade, naquela época, e que realmente você esperaria que ele fosse pra sempre um ferrado de rua e morresse dessa forma, e é isso aí. Ele Porque tem esse parece que foi um desejo... ferrado falando de outro, né? O fato pois de é. você jogar um empregado pra tentar humilhar, você parece que o Aladdin não sente aquilo, como acontece na animação, que é um príncipe, uma pessoa nobre, falando que ele nunca vai conseguir crescer na vida. Pois é, não, e ele não reage de acordo também. Ele só vira e tipo, ah tá, vou embora. E aí começa uma música dele. Eu senti muito problema, assim, até porque é um musical e eu amo musicais. E a diferença que fez com que esses primeiros filmes da Renascença fossem tão grandes é que eles não tinham músicas, eles tinham uma estrutura mais Broadway mesmo, né? Isso é um negócio que acho que faz a música chegar mais na gente, né? E eu senti que as transições das cenas para as músicas, várias delas, especialmente em momentos do Aladdin, foram meio mal feitas. Porque aí, por exemplo, ele começa a cantar lá a música lentinha dele logo depois disso, mas você não teve essa conexão de que ele realmente tá querendo ser mais do que isso. Chateado. E também não dão closes o suficiente na cara dele nesses momentos. Eu achei que desvalorizaram o Aladdin bastante. Tem um momento que ele tá também cantando e ele tá fazendo meio que fechando o olho, tá quase parecendo um cantor cantando, sabe? No próprio Mundo Ideal, é um negócio engraçado, né? Que eles estavam conversando de outra coisa, mas na hora que ele fala, você confia em mim e tal, eu senti uma coisa meio... Quase como se você estivesse entrando numa atração de parque, sabe? Tipo, eles sobem no tapete, o tapete ainda faz uma curvinha, não sei o que, depois que começa a música, enquanto na animação já tem uma notinha lá, um tan, pra criar já um início de expectativa, de ansiedade, quando ele vira e fala, você confia em mim, e ela segura na mão dele. Eu acho que falta a transição mesmo do musical. Dá pra ver que o Guy Ritchie não tem experiência com filme musical mesmo. Eu achei que várias das cenas, assim, dos números musicais mesmo, ficaram um pouco desvalorizados por isso. No próprio Príncipe Ali também, eu acho que a cena só fica muito melhor lá pra metade, quando ele começa realmente a passear com o gênio pelas pessoas, com a câmera pelo meio da parada. No início eles deixam o Will Smith muito paradão, ele fica quase meio vendido ali, sabe? Nem o carisma dele me segurou muito, então eu tenho um pouco de problema na maioria dos números musicais por causa disso. Então, eu ouvindo vocês, assim, eu concordo com muita coisa, principalmente com o time das músicas, que foi uma das primeiras coisas que eu notei enquanto eu tava assistindo, que eu achei o time realmente muito estranho, e eu concordo muito que o time não tá certo ali, que eles podiam ter criado um clima antes. Inclusive, em A Bela e a Fera, uma das poucas coisas que funciona, pra mim, é o time das músicas, porque realmente acontece, eles criaram aquele clima e a música começou e as músicas não parecem que foram jogadas ali aleatoriamente. Aladdin tem pra mim esse problema de que pra mim foi muito com a música da Jasmine, do nada ela tá ali cantando e aí você fala, tá, mas miga, Não, você a não música precisava cantar final dela é agora. horrorosa. Não, pera, eu amo a música da Jasmine, eu acho incrível, mas eu acho que o time que foi colocado pra boa parte das músicas realmente... E a questão do Iago também eu concordo. O Jafar, nossa, às vezes eu nem lembrava, juro que eu nem lembrava que o Jafar se transformava em cobra, então pra mim não fez muita diferença. Eu gostei da solução do Iago ter crescido, eu gostei muito. O Jafar desaparece, né, no filme. Na animação ele tem uma presença muito mais forte, no filme ele meio que desaparece. Durante boa parte do filme, às vezes eu não lembrava do Jafar. E não temia o Jafar. E eu ficava tipo, ah, tá, beleza, então tá assinando o Jafar agora. Ah, beleza, foi assinando o Jafar. Deixa eu voltar pro gênio. Deixa eu voltar pro Aladdin e pra Jasmine, sabe? Eu não me importava tanto. E o Jafar é um dos meus vilões favoritos. Então, nesse quesito, eu acho que ficou faltando mesmo. Acho que eles não souberam desenvolver o Jafar direito e tal. Mas pra mim foi meio que isso, assim. Esses pra mim foram os meus problemas no filme. Pois é, aliás, é até engraçado que, tipo, o clímax do filme parece meio confuso, não sei se vocês repararam isso também, assim. Sim, Eu sim. gosto muito da cena de ação do Iago perseguindo eles no tapete, não necessariamente
como ela serve a história, porque eu acho que ela não funciona direito, se vocês repararem, tipo, Sim. eles fogem lá e no final dá na mesma, o Jafar usa um poder e chama eles de volta, e tipo, por que ele não fez isso de cara, sabe? Também é meio bizarro, porque aí o tapete rasga sozinho, o Jafar não É o desfia vento o que rasga o tapete. tapete, né? Pois é, sabe? Tira muito dos momentos de agência do Jafar. Logo antes, tipo, que ele tem aquele negócio que ele não topa que falem que ele é o segundo, que ele sempre surta quando falam que ele é o segundo mais poderoso. E o Iago fica só lá, o segundo! O segundo! E ele fica, tipo, loucaço. Eu senti que até o Iago tava zoando ele, sabe? Ele tem zero moral nesse filme, meu Deus do céu. Uma cena que eu senti muito a falta, que eu fiquei esperando, era o Aladdin na ampulheta. Eu amava aquela cena. Cara, eu achava Aladdin, né? aquela cena incrível. Foi Pois uma das poucas cenas que eu realmente fiquei sentindo falta, que eu realmente tava esperando, e eu falei, poxa, não vai ter, mas aquela cena pra mim era tão clássica, sabe, dele na Então, ampulheta. É mas a tão. cena da Jasmine Ampulheta mostra a fragilidade da personagem, vamos dizer assim, que ela tem que ser salva pelo homem. Então eles trocaram pela música, que a gente agora que estava falando que gostava muito dela. Eu acho que a música é boa, só que ela tá no momento errado do filme. Eu acho que ela é uma Eu acho música. tão brega não a música, mas a sequência, sabe? Eu Sim, porque achei ela muito quebra o brega. clímax. A gente tá Nossa, esperando que vai acontecer alguma coisa, e aí me pareceu que o Thanos estalou o dedo e as pessoas começaram a assumir e ela começou a cantar. E me demorou uns 2 segundos pra falar, que falei, o que tá acontecendo com o filme? Por que nossa, as pessoas estão sumindo? por E falar aí então. você entende, tipo, tá, é um sonho dela, nós vamos parar pra escutar a música dela e daqui a pouco a gente volta pro filme de novo. Eu só queria citar um negócio que você falou em Thanos. A animação, o gênio da animação, ele trazia muitas referências pops, né, da época e tal. Eu fui a única pessoa que fiquei esperando ele se transformar em algum Vingador em algum momento, ou alguma outra coisa relacionada a alguma outra coisa da Disney, porque tinham vários easter eggs, né, na animação do Aladdin, e eu realmente fiquei esperando o Aladdin, sei lá, se transformar no Thor, ou em algum outro personagem. Eu acho que seria tão incrível se isso acontecesse. Esse pra mim foi o maior problema do Will Smith. Eu acho que ele funciona bem como um gênio, só que o gênio do Robin Williams, ele, se você parar pra assistir não só o clássico, mas como as continuações, no Aladdin e os 40 Ladrões, o gênio transforma a Jasmine em todas as princesas da Disney praticamente. Ele faz várias brincadeiras, ele vira Pocahontas. Tem vários momentos que ele se transforma em personagens que pra mim foi um ponto negativo nesse gênio do Will Smith, porque ele tinha agora um leque de tanta coisa legal para se transformar, Sim. e ele só se transformou no Aladdin 2 vezes e numa múmia. É. O resto você falou, É. tá, e que mais você vai me entregar, Will Smith? E nada. Cara, uma das coisas que eu mais gostava no gênio é, tipo, do nada ele tira o Sebastião, e aí tem uma cena Ele vira o o Pinóquio. Scar do Rei Leão, e aí o Pinóquio. Tinha muitas referências pop que eu acho que eles podiam muito ter aproveitado. Meu, a galera ia surtar, por exemplo, se ele se transformasse em algum Vingador. Meu, ia ser perfeito, sabe? Poxa, Disney. Mas vocês pararam duas brincadeiras, três, vamos dizer assim, que acontecem no filme. Uma provavelmente vocês viram, que foi quando ele tá procurando a Bábua no castelo e aparece o Fantasyland, Fantasyland. que é Uhum. maravilhoso. Tem uma Nossa, outra mas que ficou nas... muito. Pouquíssima gente vai Sim, pegar aquilo, sabe? Tem que ser muito fã, sabe? e Ah. principalmente dos parques. Tem uma outra cena que ele tá na caverna, que ele abre um manuscrito e aparece os personagens de animação, que eu achei super legal a homenagem. Isso é legal. Isso. E na hora que ele tá contando que tá apaixonado na Jasmine, lá o tapete tá fazendo o castelo da Disney, e tem um momento que ele joga até a areiazinha pra fazer a fumacinha Isso eu da magia. amei. E eu quase gritei no cinema quando eu vi Eu aquela cena. também. Que eu falei, a gente tá rolando até o logo da Disney aqui. Eu não sei se assim também porque eles queriam fazer com que esse gênio não fosse tão cartunescão quanto o Robin Williams. Eles queriam vender essa ideia de que era um gênio totalmente novo. Então, acho que até por isso também que mudaram um pouco a personalidade dele, a ponto dele ficar meio mandando no Aladdin, usando o Aladdin de escada pra um monte de piada. Tipo, aquele momento que o Aladdin chega depois do Príncipe Ali com ele pra conhecer a Jasmine, e o Aladdin tá falando um monte de besteira e ele fica tipo 10 mil anos nessa lâmpada. E Essa eu cena é nunca, ótima. tipo, nossa, eu nunca senti tanta vergonha. Eu preferia estar dentro da minha lâmpada agora, tipo, não fala nada não, deixa que eu falo, tipo, fica quietinho Ou aí, então da sabe? festa, É né? Que muito ele fala engraçado. assim, faz anos que eu não vou numa festa, deixa eu Não me divertir estraga isso nessa pra mim. festa. Pois é, eu acho que eles quiseram focar mais nessa vibe mais hit, conselheiro amoroso, nesse momento depois que eles chegam, né,
no palácio, se hospedam lá, e fazer uma coisa mais zoeira e tal, com mais transformações, uma pegada um pouco mais maluco no pedaço, mais engraçado, tipo, na hora que o Aladdin fala que ela é uma princesa, ele meio que, ele deita e fica mexendo o pezinho e fica, aren't they all, né, tipo assim, é uma coisa mais brincalhona, sabe? Eu acho que eles tentaram se afastar mais, sabe? Na cena do Amigo Insuperável, que ele tá lá na caverna cantando, nesse momento ele podia ter brincado mais e homenageado mais. Tipo, o próprio gênio poderia em algum momento, quando ele falasse, tipo, sabe aquela cena que ele pega e fala, você não pode ir pra Ágraba desse jeito, que ele se transforma num personagem mais gordinho, de barba, ele em algum momento podia até homenagear o próprio Robin Williams e se fantasiar de gênio do Robin Williams. Eu acho que a Disney perdeu momentos que ela poderia brincar mais com a animação e simplesmente não só ficar virando o Aladdin, porque na hora que ele vira o arqueiro lá fora, é o Aladdin. Num outro momento que ele vira o Aladdin. Ele podia ter brincado um pouco mais, não precisava ser uma coisa, o filme inteiro, mas em alguns momentos ter alguma piada, alguma coisa, ele não precisava nem se transformar, por exemplo, o gênio não se transformava no Sebastião, ele estava pegando lá o livro, do nada o Sebastião morde o dedo dele e ele joga o Sebastião. Podia brincar um pouco mais com o mundo Disney nesse filme, porque funcionaria como funcionou no original. Eles esquecem, é engraçado assim, eles esquecem que ele tem os poderes, né? Eu acho até que ele fica muito fazendo nada no fundo das cenas quando ele tá azul. Tipo, tem aquela cena que ele tá conversando com o Aladdin, que ele começa a levantar peso, se olhar no espelho, ele fica quase um gênio meio leleque, né? Ao invés de... Porque do Robin Williams o tempo inteiro tava azul, mas ele tava se transformando em outras coisas, fazendo todas essas referências, né? Como o Léo falou. E não sei, eu senti que, tipo, pra ele fazer as coisas que ele tava fazendo ali, ele podia ter ficado 100% em forma humana mesmo, só aparecer azul, tipo, na hora de resgatar o Aladdin, de se afogar, ou fazendo alguma coisa que realmente valesse a pena ele estar azul. Senão parece que só, agora vamos ampliar um pouco mais porque as pessoas esperam que ele seja azul, sabe? A Fê falou duas coisas aqui que eu lembrei que me incomodaram. Eu primeiro queria falar sobre as câmeras lentas exageradas em alguns momentos. Esse negócio da câmera lenta, na verdade, eu tenho uma opinião sobre isso, assim, é porque isso tem mais a ver com o estilo de direção do Guy Ritchie. Isso é uma crítica que eu até fiz antes também. Parece que o Guy Ritchie estava muito querendo fazer o próprio filme dele, você vê que ele tem umas ideias novas originais, mas toda hora ele fica tendo que voltar e ficar meio com a bola de ferro presa no pé por causa da animação. Parece que em um momento ele simplesmente cansou e só ligou o automático. O filme começa a ter uma direção muito basicona, não tem uns planos diferentões, tipo, tudo aquilo que ele fez no início no One Jump, que era muito bonito, e você pensa, putz, esse filme vai ter uns puta momentos maneiros, o Aladdin fazendo parkour, nada disso muito volta, não valoriza muito, tipo, aquele momento que o Jafar e o Iago veem o Aladdin correndo, que eles mostram de longe, cadê os closes ali, sabe? Parece um videogame, né? Não, assim, e tipo, parece um videogame paradão, que até no videogame tem horas que você consegue, tipo, no Uncharted da vida, tem horas que você tá vendo de longe, tem horas que você tá em first person, eu acho que faltou um pouco de direção criativa mesmo. Por isso até que eu gostei daquela cena no final, que eles estão voando no tapete e o Iago perseguindo eles, porque eu esperava um negócio mais assim na cena da caverna, que na animação era muito interessante, tinha essa mesma dinâmica de você parecer que você tá numa realidade virtual ali, numa montanha-russa, fugindo, sabe? Aí quando vem esses momentos que são muito maneiros, que tem muito no Sherlock Holmes dele, por exemplo, né, da batalha alternar entre momentos mais rápidos e momentos mais lentos, quando chega a câmera lenta, fica gratuito demais, tipo, mas ainda assim é impactante. No momento que eu vi na sessão de imprensa, só com crítico, assim, a primeira vez, no momento que tá rolando aquela cena e tem a câmera lenta do Abu pegando a lâmpada, a galera começou a aplaudir, sabe? Geralmente crítico fica mais na sua, né, quando tá assistindo. Mas o Aladdin caindo, por exemplo, caindo quando o Jafar empurra ele, ficou muito nada a ver, tipo, parece que foram frames feitos especificamente pra vender o trailer, porque esses dois momentos, tanto do Abu quanto do Aladdin, eles estão no trailer. Eu olhei e falei, meu Deus, a direção vai ser muito maneira, vai ser tipo Sherlock Holmes, vai ter umas batalhas épicas, e não tem. E aí, do nada, você tá vendo um negócio normal, e aí tem 1 segundo de câmera lenta e você fala, o que tá acontecendo aqui? Pausaram o filme, deu um lag, o que aconteceu, sabe? Qual nota vocês dão pro filme, assim, num geralzão? Eu não costumo dar nota pra filme, eu acho que eu nem sei muito fazer isso, mas
Acho que foi melhor do que eu esperava. O que eu queria acrescentar, na verdade, que até um negócio que eu falei na minha review e que é a minha impressão, que eu realmente acho do filme, é tipo, ele é um filme muito divertido. Eu realmente acabei, apesar de tudo isso que a gente já comentou, que ele tem vários probleminhas, especialmente no desenvolvimento dos personagens, né? Eu ainda acho que ele é um filme muito gostoso de assistir. Eu me diverti muito mais assistindo ele do que eu esperava, muito mais do que vendo A Bela e a Fera, por exemplo. É o que eu falei, assim, eu acho que o problema dele é que ele diverte muito, tipo, teve cenas que eu tava sorrindo de orelha a orelha, mas ele não emociona. Eu não me emocionei em momento nenhum. E eu sou muito manteiga derretida, sabe? Sempre. A Disney sempre consegue, geralmente, me fisgar no meu coração. E eu não me emocionei, assim, a ponto de ficar arrepiada ou com lágrimas nos olhos em momento nenhum, sabe? Isso me deixou um pouquinho triste. Porque realmente ele tá preso, né, na sombra de uma animação muito melhor, né? Até difícil eles tentarem traduzir muitos dos elementos cartunescos do desenho para um live action, tanto que eles tiveram que mudar muita coisa. Fiquei muito surpresa, acho que o ponto mais positivo, assim, para mim, que mais me surpreendeu foi Friend Like Me, porque eu tava esperando um Be Our Guest, que foi, assim, um negócio bizarro no live action da Bela e a Fera, pra mim foi Ai, é tão broxante essa horroroso. cena. Então, as cenas principais de música do Bela e a Fera, que é o Be Your Guest e o Beauty and the Beast, foram as cenas que eu mais fiquei broxada. Eu falei, gente, porque parece que esses live actions, isso eu senti um pouco no Aladdin também, todos eles estão muito preocupados em trazer o visual, os efeitos, as coisas, e eles esquecem das interações simples dos personagens, que era o que realmente fazia a gente comprar eles, sabe? Tipo, na cena da Bela e a Fera também eles estavam fazendo uma coreografia mais elaborada, mas você não via as trocas de olhares deles, você não sentia a ansiedade da Fera de estar se aproximando da Bela, sabe? É um negócio que eu senti aqui no Aladdin também. Na cena do Whole New World, eles também achei que foi muito problemática pra mim, acho que foi a cena que ficou pior, assim, das musicais, porque além de ser tudo muito escuro, eles não dão close nos personagens. A emoção que a cena devia mostrar, que é o momento ali que eles se ganharam ali, os dois estão apaixonados, você não compra, sabe? E essas coisas vão meio que tirando a emoção, a carga emocionante do filme pra mim, sabe? Então, assim, apesar de eu ter me divertido demais, eu ainda acho que ele ainda fica mais na média pra mim, assim. Eu acho que ele mais não funciona do que funciona. Tipo, eu diria, sei lá, que ele é um 5,5 pela diversão, sabe? Se eu for tirar uma nota agora assim, meio do nada. Só pegando um ponto que a Fê falou, eu acho que tudo que a Bela e a Fera não conseguiu passar durante o filme inteiro, a cena final deles, que foi diferente da animação, ela me conquistou naquele momento. Eu amei a Bela e a Fera, mesmo sabendo de todos os problemas que ele tinha, mas mais pela cena final, que é quando os personagens perdem a vida e viram utensílios normais, e depois quando eles voltam e tem toda aquela emoção de vocês estarem se reencontrando. E eu senti falta disso no final do Aladdin. A hora que eu comentei com vocês que uma das minhas cenas favoritas era a cena do Aladdin libertando o gênio, ela poderia ter uma carga dramática muito mais legal. Eu acho que falta o que eu digo nos últimos filmes que eu tô assistindo da Disney, tá faltando um pouco de magia da Disney, pra gente sair com o olho brilhando, pra gente sair emocionado, pra gente sair sentindo que você voltou a ser criança assistindo o filme. Então, eu gosto muito eu gostei bastante do filme assistindo o filme agora recentemente, mas eu ainda acho que ele tem os problemas dele acabam tirando um pouco do brilho dele. Eu de 0 a 10 eu daria 7 pro filme. Então, como eu chorei durante umas 5 vezes assistindo o live action, e eu realmente, apesar de entender os problemas que a Aladdin teve, ele me transportou para um outro universo e eu comprei muito essa nova versão. Eu realmente estou vendo como uma obra separada da animação e como só mais um plus, sabe? Ah, é mais um jeito de eu ver Aladdin. E como eu tô enxergando muito dessa forma, eu dou 9 para Aladdin, porque me divertiu, porque me trouxe magia, porque eu chorei muito. E é um filme que eu saí querendo ver de novo. Diferente de A Bela e a Fera, que teve um momento que eu falei, meu Deus, isso não vai acabar nunca. Aladdin eu fiquei tipo, não acaba, não precisa acabar agora. Eu aguento mais meia hora de filme. Então, por isso eu dou 9. E você que tá ouvindo, pode deixar aqui a sua nota, ou mesmo falar o que você achou de Aladdin lá no nosso Instagram, @Papo Animado. E como hoje o nosso papo foi muito além do que a gente esperava, a gente vai pular o quadro desnecessário de hoje e vamos direto para as dicas. O que vocês têm para indicar hoje, gente?
eu tava querendo dar uma dica que tivesse alguma ligação, como a gente fez nos últimos 2 programas. E se você não escutou ainda nossos últimos 2 programas, não perca, porque o episódio piloto a gente falou um pouco sobre Dumbo, falamos um pouco sobre os live action da Disney que vão ser lançados esse ano. E no segundo nós falamos sobre protagonistas femininas na série de animação da Netflix. Então, como eu tô sempre tentando pegar dicas que são parecidas, e eu postei ontem nas minhas redes sociais, eu vi que muita gente ainda não conhecia ou não assistiu, minha dica de hoje vai ser para você, quem é fã de Aladdin ou quem gostou de Aladdin, assistir a animação, ponto número 1, para quem não viu, e assistirem as continuações e a série, porque eu acho que o sucesso de Aladdin foi tão grande nos cinemas que a Disney começou a criar aquele departamento que fazia as animações, as continuações. O primeiro produto que eles lançaram foi o Retorno de Jafar em 94, e 2 anos depois eles lançaram o Aladdin e os 40 Ladrões. Eles não são tão bons quanto o Aladdin, o original, mas eles trazem totalmente a nostalgia de você rever os personagens. O Retorno de Jafar, ele tem canções que eu gosto muito. E o Aladdin e os 40 Ladrões, você conhece o pai do Aladdin, que aparece na trama. Eu não vou contar muito, porque eu quero que vocês assistam. E a série em si é muito divertida. Como o Alan falou, tem vários episódios. Se eu não me engano, ela não está passando em lugar nenhum, mas temos os momentos legais que você pode achar na internet para poder baixar e assistir. Falando nisso também, nessa preparação para assistir o live action do Aladdin, eu também assisti um filme que eu não conhecia, que foi meu namorado que me mostrou, que foi o filme antigo que inspirou muito do Aladdin da Disney, que é O Ladrão de Bagdá, dos anos 40. Ele é um filme naqueles moldes mais antigões, né? Ele tem um ritmo meio diferente e ele é muito legal. Ele foi, acho que, o primeiro filme que usou efeito especial, tipo, em CGI. Então, assim, tá meio capenga hoje em dia, mas é muito interessante ver, sabe? Tem muitos dos elementos mesmo do Aladdin. Se vocês forem dar uma olhada, inclusive, o Aladdin da animação, ele é uma mescla dos 2 protagonistas desse filme, que são o Sultão, que era o sultão, não o pai da Jasmine, mas era o sultão desse outro reino que era mais jovem e não sabia muito bem, ele era meio bobão, e aí ele é enganado pelo Jafar e ele vai preso, e lá ele conhece o ladrãozinho, né, dessa versão, que é um menino de rua, que é o Abu. Então é muito legal ver, tipo, essa outra versão, né, que se você olhar tem realmente muitos dos elementos que inspiraram a animação do Aladdin. Então acho que seria uma outra coisa legal para quem tá na vibe do Aladdin, tá gostando aí do live action, tá querendo consumir mais material. Eu acho que é o tipo de filme que hoje em dia ninguém fala muito mais, e acho que ninguém normalmente iria procurar. E eu fiquei muito feliz que eu tive a oportunidade de ser apresentada para ele, né, me fez até olhar o Aladdin de uma outra forma, então acho que vale a pena conferirem. Chama O Ladrão de Bagdá. Ele tem algum aplicativo, streaming ou DVD? Eu não sei. Eu peguei ele na locadora do Jack Sparrow, então eu realmente não faço ideia. Maravilhoso. E você, Alan, qual que é a sua dica de hoje? A minha dica de hoje é você seguir o @papoanimado no Instagram, tá bom? E também ouvir a trilha sonora brasileira do live action, que conta, inclusive, com Daniel Garcia, que muita gente conhece como Glória Groove, que eu amei as versões brasileiras. Apesar de eu ter assistido o filme legendado, eu fui para casa ouvindo no repeat a versão brasileira. Eu tô ouvindo direto. Obrigado, Glória Groove, por existir. Minha casa serve a senhora, sim. E Daniel Garcia tá incrível. Daniel Garcia, que é a Glória Groove, já fez outros trabalhos de animação, então vale a pena aí a gente conferir o trabalho. Tá muito bom. E é isso, gente. Vamos dar aí as suas redes sociais. Fernanda, onde a gente te encontra nas redes sociais? Então, se vocês quiserem conferir aí o meu canal, onde eu falo muito de Disney e animações, é youtube.com/sugarrushtv. E se você quiser me seguir no Twitter e no Instagram, é @fernandaschmoltz. Meu sobrenome é meio difícil de escrever, mas vocês têm aí algum lugar que pode deixar escrito quando vocês publicam? A gente vai colocar no nosso Instagram. E você, Alan, as pessoas te encontram aonde, além da Augusta? Você ainda tá lá? Então, além da Rua Augusta, toda sexta-feira, 8 da noite, perto de um barzinho, não, brincadeira. Vocês me encontram no @HeyHouse, no Instagram e no Twitter. Lembrando, HeyHouse, H-E-Y, House com Z, igual a bala, porém com Z. E você também me encontra no YouTube com o Minha Mente Estranha, que é um projeto paralelo aí que eu tenho, onde eu faço uns textos e umas frases e uns poemas meio loucos, assim. Eu sou o indiezinho do YouTube, então vocês também
me encontram no YouTube. E você, Léo? Quem quiser ser meu amigo, só me seguir nas redes sociais, que é o @cadeuleofrancisco no Instagram. Ou se você quiser saber mais sobre Disney, sobre várias novidades de cinema, dicas, tem o meu site, cadeoleo.com.br. E eu vou voltar em breve com o canal no YouTube, porque o pessoal tá pedindo. São poucos que estão pedindo, mas tem gente pedindo sim. Que também é Cadê o Léo? Se você ainda não é inscrito, se inscreve que em breve vai ter novidades. E a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fernanda, queria agradecer muito sua presença aqui. Espero que você também tenha se divertido falando um pouquinho mais sobre o Aladdin. Adorei. Eu vi que você postou 2 vídeos, né? Também comentando sobre o filme. Quem quiser saber mais coisas sobre Aladdin, da opinião da Fernanda, só ir lá correndo agora pro canal dela lá no YouTube. E, gente, semana que vem a gente vai falar vai ser um especial Elton John. Então, se você tem alguma ligação com Elton John, se você já assistiu o filme, se você gosta do trabalho do Elton John, a gente vai postar uma foto no nosso Instagram, onde você pode comentar sobre a sua relação com Elton John, suas músicas favoritas, o que você gostava, e também mandar um áudio no nosso inbox do Instagram, tá bom? De até 30 segundos, que se for legal a gente também coloca aqui, beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado por ouvirem até aqui. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Até o próximo programa. Tchau! Tchau! Isso é tudo, pessoal.